Em síntese, nós temos as três abordagens anteriores resumidas aqui, né? A ideia de interpretar o resultado em conta corrente. Por um lado, ele pode implicar no aumento do passivo externo, que era a antiga abordagem do endividamento, a abordagem da dívida externa, mas que hoje nós podemos ler de uma forma ampliada, na medida em que o financiamento internacional se dá tanto por instrumentos de dívida quanto de capital. O fato é que um país que tem um déficit permanente em conta corrente precisa atrair recursos para financiar esse resultado, o que implica no acúmulo de passivos mais do que de ativos ou o uso de ativos de reserva do passado. Então, um déficit prolongado em conta corrente piora a posição internacional de investimento, contrário senso, um superávit melhora. Outra forma de interpretar é de que um déficit em conta corrente representa um excesso de gasto doméstico, consumo privado e governamental e investimento sobre a renda nacional disponível naquela economia. Um superávit, por sua vez, significa que há mais renda do que gasto. E pela ótica da poupança, nós observamos que o resultado em conta corrente implica na medida do uso da poupança externa, se há um déficit em conta corrente ou é porque o setor privado poupa menos do que investe, ou investe mais do que poupa, e o setor público da mesma forma está gastando, né, o setor público pode estar gastando mais do que arrecada. Resolvendo para investimento, como nós vimos, o déficit em conta corrente está associado à ideia do uso da poupança externa. O que é certo e o que é errado aqui? Na verdade, são distintas óticas para olhar uma mesma questão. E isso tem implicações do ponto de vista muito mais dos debates de política econômica que ocorrem ao longo do tempo. O fato de um país ter déficit em conta corrente por excesso de investimento sobre a poupança privada ou excesso de gasto governamental sobre a arrecadação não modifica o fato de que é um excesso de gasto sobre a renda nacional e tampouco modifica o fato de que esse país irá ter que se financiar por meio da ampliação líquida de passivos frente aos ativos do ponto de vista internacional. Quando há desequilíbrios do balanço de pagamentos, a política econômica pode se direcionar em determinados momentos para resolver esses desequilíbrios, tanto no comércio internacional, com políticas de restrição às importações, promoção de exportações, quanto controle sobre os movimentos de capitais que estão registrados na conta financeira, são controles de capitais, eventualmente restrições sobre remessas de lucros e dividendos, por políticas que mudem o nível de gasto doméstico, tentando reduzir o nível de consumo privado, público, investimentos para adequar o tamanho da renda e, portanto, reduzir o déficit em conta corrente, mudanças no preço relativo, que é a taxa de câmbio real, algo que nós vamos ver no ponto 3 da disciplina, para citar alguns exemplos. Em alguns momentos históricos, algumas ferramentas são utilizadas mais do que outras. Aqui nós vamos registrar brevemente algumas das alterações na versão mais recente em utilização no Brasil, que é a versão sexta do Manual do Balanço de Pagamentos, em comparação com a versão anterior, a versão quinta do Manual de Balanço de Pagamentos. Essa versão sexta foi adotada em 2015, os materiais estão lá no portal do Banco Central do Brasil, vocês devem ler este material, essas notas metodológicas estão ali como leitura obrigatória na disciplina, e o que é feito periodicamente, por parte tanto do FMI, quando está manualizando, determinando como se faz o registro das contas externas, quanto as Nações Unidas, no caso das contas nacionais, é incorporar um conjunto de alterações de visões metodológicas dos próprios processos econômicos, incorporando novas formas de medir, alterando nomenclaturas, incorporando novos fenômenos que estão se transformando na economia. É importante sempre harmonizar quando há uma alteração de conceitos lá no sistema de contas nacionais que a ONU organiza, e isso tem algum rebatimento externo, tem que ser organizado. Por exemplo, a ideia de que gastos com softwares representam investimentos e não gastos correntes, esses gastos com essa ampliação do conceito de investimento tem rebatimento também
naquelas transações que envolvem o resto do mundo, na aquisição desses bens ou serviços que estão associados à inovação tecnológica e são parte da formação bruta de capital. E dentre outros aspectos, vocês vão ver que um exemplo assim, dessa última alteração é reinterpretar o conceito de uma transação entre residente e não residente, se isso tem que estar no balanço de pagamentos. Então, por exemplo, a venda de um imóvel, um imóvel no exterior, né? Vamos imaginar um apartamento em Miami. E vamos imaginar que a pessoa que comprou e vendeu é um brasileiro que tem residência lá, né? Mas é brasileiro, e ele vende aquele apartamento enquanto ele está residindo nos Estados Unidos para um outro residente do mesmo país. Então é uma transação entre dois residentes nos Estados Unidos. Antigamente, quando esse dinheiro vinha para o Brasil por alguma razão, ou porque aquela pessoa voltou para o Brasil, ou ela resolveu aplicar o dinheiro no Brasil, ele precisava entrar na conta capital, como um registro. Agora não entra mais, porque conceitualmente essa transação econômica é entre dois residentes, é uma transação doméstica dos Estados Unidos, que antes entrava no balanço de pagamentos, porque deveria se informar necessariamente a origem daquele recurso. Esse registro vai estar, evidentemente, na posição internacional de investimentos, se for o caso, porque vai aumentar os depósitos no exterior desse brasileiro não residente, se ele, não residente no Brasil, residente nos Estados Unidos, se ele faz o seu imposto de renda no Brasil. Então, eventualmente, pode ter uma alteração na posição internacional de investimentos. Então, há várias transações que antes acabavam sendo registradas no balanço de pagamentos, mas que no fundo não eram transações entre residentes e não residentes. Dentre as atualizações, houve a necessidade, portanto, de ajustar as contas externas ao novo sistema de contas nacionais alterado em 2008. Houve uma nova edição e atualização do manual da OCDE que determina o que é o investimento direto. As estatísticas de comércio internacional, o registro dos produtos também foram alterados. Há registros mais tempestivos e detalhados sobre reservas internacionais que estão lá regulados pelo FMI e assim por diante. Os principais ajustes na versão sexta envolveu, por exemplo, a alteração de nomes de contas. Lá em conta corrente, nós tínhamos a conta de rendas e hoje essa conta se chama renda primária. Nós tínhamos a conta de transferências laterais que hoje se chama renda secundária. Né? Algumas contas vão ser interpretadas de formas distintas. Várias novas fontes de informação, por exemplo, a utilização dos registros da CETIP, que é a Central de Transação de Dívida Pública no Brasil, para contabilizar e separar o que é a propriedade de ativos emitidos no Brasil, dívida pública, entre residentes e não residentes, e também a questão do pagamento de juros. Então, a convenção de sinais, que nós vamos destacar na sequência, a forma de apresentação do balanço de pagamentos. Então, há um conjunto de mudanças que representam aí inovações, em alguma medida, frente ao que havia antes, mas que também não alteram a ponto do processo de identificação dos fenômenos econômicos subjacentes às contas externas terem descontinuidade. Mas algum cuidado tem que se ter ao comparar uma série histórica com outra, ou mesmo a ler uma tabela para entender o que está escrito ali. Então, por exemplo, uma alteração importante é de sinais, porque até a versão quinta do manual, se vocês fossem olhar a balança comercial, vocês iam ver a exportação com sinal positivo e a importação com sinal negativo. E aí o resultado comercial era exportação mais importação. Né? Então, se eu tenho 100 de exportação e 50 de importação, é até mais 100 menos 50. Mais 100 mais menos 50 vai dar um saldo comercial de 50 bilhões de reais. Como é que é atualmente? E qual era o critério anterior? O critério anterior é quando os dólares estão entrando na economia, tem um sinal positivo. Então, uma exportação de mercadorias, os dólares estão entrando no Brasil, sinal positivo. Quando
Os dólares estão saindo do Brasil, sinal negativo. Uma importação, vou fazer um pagamento lá fora, sinal negativo. Esta era a convenção. Lembrando que eu tenho as transações operacionais, né, e tem a conta caixa, que era o contrário. Então, lá em exportação era mais 100, crédito. Na conta caixa ia ser menos 100, débito, né, que é uma conta espelho. Uma importação, dólares saindo do Brasil, menos 50 milhões, né, na conta de mercadorias e importações. Lá na conta caixa ia ter um crédito e ia ter um sinal positivo. Então, quando a gente olhava a variação de reservas, a conta caixa, aparecia assim, ó, menos é um aumento. Então, quando aparecia um menos, é porque a conta caixa estava aumentando, que era a contrapartida da entrada de recursos no país. Bom, agora, o que significa um sinal positivo e um sinal negativo? O sinal positivo significa que aquela conta está aumentando. Um sinal negativo significa que ela está diminuindo, de alguma forma. Então, uma exportação de 100 é mais 100. Uma importação de 50 é mais 50. Então, nós temos dois registros que seguem sendo o primeiro exportação um crédito, o segundo importação um débito. Mas agora o sinal é aumentou exportação mais, aumentou importação mais. O que é o saldo? Uma menos a outra. 100 menos 50, 50. Tá? A interpretação do saldo é a mesma. O país exportou mais do que importou naquele período. Então, para todas as contas do balanço de pagamentos, né, quando apareceu um maisinho é porque aumentou. Se tiver um menos é porque aconteceu alguma coisa, um desinvestimento, um registro que foi reduzido de importações ou de exportações porque foi feito errado, é uma diminuição. Esse quadro sintetiza esse ajuste. Então, para cada conta, o que significa o sinal? Então, a síntese é a que eu coloquei anteriormente. Na conta financeira, atualmente, vai aparecer assim, quando tiver um sinal negativo, como resultado líquido, é porque eu tenho uma captação líquida de recursos, né? Mais passivos do que ativos, e mais passivos está implicando no quê? Maior entrada de recursos do que saída de recursos. Então, essa é um pouco da síntese, da transformação. Isso é uma coisa que, para quem está estudando pela primeira vez, já se habitua com a nova versão, não há maiores mistérios. Para quem tem que estar refazendo séries históricas, vai olhar os dados lá do balanço de pagamentos de 47 até 2015, que vai aparecer de um jeito, vai comparar com as séries mais recentes, vai perceber que tem essas mudanças, portanto, é sempre bom trazer esses elementos para conhecimento.